Iniciar gravação. Atenção, você está gravando. Você está gravando essa reunião. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. Ainda não, mesmo. Eu acho que deve ser no cabo. Vamos lá, meu povo. Deixa eu ver quantos já chegaram aqui. Já chegaram 9. Ao total, na aula da sala, são 30. É pouco que participa mesmo. Não dá. Nós paramos na última aula, nós paramos na ação renovatória, né? Sim. Oi. Agora sim. Agora tá escutando? Uhum. Agora sim. Ué. Agora eu tirei o fone. É que eu tô tentando pelo computador hoje, porque meu celular não carregou à noite. Se tiver, tem. Eu acho que é porque pode ser. Tem duas entradas? Tem entrada de microfone e entrada de fone? Não, só tem uma. Tem uma? Ah, então não sei. E o meu outro computador, ele só dá certo o microfone se tiver na entrada do microfone. Ai, esse computador é muito velho, não tá nem funcionando direito. Ah, o meu também é. Vou deixar desligado. Tá atrapalhando, dando eco? Tem um ecozinho. Tem, né? Sim. Vamos lá, vamos dar continuidade, então? Vamos lá. Bem, nós vimos na última aula o prazo para renovação. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês acompanhando. Aí. Tá. Se o contrato de locação possui prazo determinado de 5 anos, a renovação será de 5 anos. O prazo, né? Se tem contratos sucessivos, o prazo de renovação será período do último contrato. Beleza até aqui. Súmula 482 do STF. Ok. Em caso de sucessão do estabelecimento ou em caso de alienação do estabelecimento de um empresário para outro, com autorização de proprietário do imóvel, artigo 13 da Lei 8245, o prazo do antigo proprietário do estabelecimento poderá ser somado com o prazo do atual proprietário do estabelecimento. Ok, beleza. Súmula 482 do STF. Contrato por prazo indeterminado nós vimos, tá? Que retira o direito de renovação compulsória é possível? Não, nós vimos que a cláusula é número, por se tratar de matéria de ordem pública. Ok, e entramos na ação renovatória. Tudo certo? Conseguiram pegar aí mais ou menos já para se localizarem? Sim, já estamos aqui já. Então, beleza, então. Vamos lá. Senhores, havendo, então, os requisitos previstos lá no artigo 51, tá? Havendo os requisitos do artigo 51, a fim de requerer a ação renovatória, e nós vamos ver agora o prazo decadencial dela. Ou seja, a medida adequada seria ingressar com uma ação renovatória. Tá? É essa a medida adequada. É essa a natureza da ação que você deve ingressar. Nós denominamos de ação
renovatória. E a ação renovatória, ela possui um prazo decadencial, tá? Possui prazo decadencial. O que significa o prazo decadencial? Ou seja, decai. Se você não propor essa ação nesse período atribuído pela lei, automaticamente decai o direito de você requerer a renovação compulsória. Recai o seu direito. Você deixa de ter o direito da ação, de ingressar e buscar uma renovação compulsória. Se nós pegarmos lá o artigo 51, parágrafo 5º da Lei 8.245, você vai ver o seguinte, ó. Deixa eu pegar a lei aqui. Artigo 51. Aqui, ó. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que cumulativamente. Daí lá no parágrafo 5º diz o seguinte, ó. O direito à renovação decai, então nós temos aqui um prazo decadencial. Do direito de renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de 1 ano no máximo até 6 meses no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Ou seja, o prazo decadencial, então, aqui, gente, é de 1 ano no máximo e 6 meses no mínimo. Como assim, Tiago? Como assim? Deixa eu copiar aqui o parágrafo 5º. Olha aqui. O que isso quer dizer? Seria mais ou menos aqui. Eu preparei um exemplo aqui para gente. Estão conseguindo enxergar aí? Beleza. Então, veja só. O parágrafo 5º, ele está falando que é, no máximo, 1 ano, ó, decai aquele que não propor a ação no prazo de 1 ano, no máximo, até 6 meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato. Então, imagine a seguinte situação. O fim do contrato... Estamos falando daquela renovação compulsória, né? Estou falando da renovação compulsória. O prazo da ação renovatória aqui. Entendi. Então, veja só. Imagine que o contrato ele se finaliza em 29/2/2020. Tá? Ou seja, cumpriu todos os requisitos do artigo 51. Tá? Acontece que, suponhamos que seja um contrato aqui de 5 anos já. Certo? E o final desse contrato, ele está marcado para o dia 29/2/2020. Quando que eu tenho que propor a ação renovatória? Ou seja, no prazo máximo de 1 ano antes do dia 29/2/2005. Então, veja só, 1 ano antes vai ser dia 1/3/2019. Correto até aqui? Certo? Se a gente contar 1 ano antes do final do contrato, dia 1/3/2019. Ok? Então, veja só. 1 ano no máximo, até 6 meses no mínimo. Contando 6 meses no mínimo antes
do final do contrato vai dar dia 29/8/2019, concordam? Então, qual é o prazo decadencial? É esse período aqui, entre 1 ano, no máximo, e 6 meses, no mínimo. Certo? Entre esse período de 1 ano e 6 meses. Não é após, não é dentro do período entre os 6 meses antes do término. Veja só, não é dentro do período de 6 meses antes do término. É 1 ano no máximo e 6 meses no mínimo. Então, o período, na verdade, da ação renovatória é esse daqui, ó. Entre 1 ano e 6 meses no mínimo. Ou seja, nesse exemplo que nós demos aqui, entre 1/3/2019 e 29/8/2019. Tá? Isso aí que você está falando deu 6 meses, né, prof? Só para entender. Aqui, veja só, olha o que diz. E realmente esse prazo decadencial ele é difícil de entender. O direito de renovação, quando que eu vou propor a ação renovatória? Eu tenho que contar, nos termos do artigo 5º, 1 ano antes do termo do contrato. Então, eu conto 1 ano antes. Tá? 1 ano antes. Em seguida, eu conto 6 meses antes do término do contrato. Tá? 6 meses antes do término do contrato, tá aqui, ó, dia 29/8/2019. A ação renovatória eu vou ter que propor dentro desse período. 1 ano no máximo e 6 meses no mínimo. Então é aqui, ó, que eu vou propor a ação renovatória. Estão conseguindo enxergar? Sim. Tá? Então esse é o prazo. Esse é o momento oportuno para propor a ação renovatória. Se eu propor após, o juiz não vai receber prazo decadencial. Se eu propor antes, o juiz também não vai receber. Então, a ação renovatória ela tem que ser proposta dentro desse período previsto no parágrafo 5º do artigo 51. Ou seja, no máximo 1 ano, e no mínimo 6 meses. Resolvendo, nós temos que protocolar no penúltimo semestre, no primeiro semestre do ano em que for vencer o contrato. Certo? Ou no penúltimo semestre do contrato formalizado. Da data final do contrato finalizado. Tranquilo? Professor, tem como voltar um pouquinho para me copiar? Aqui? Isso. Eu acho que, se eu entendi, professor, acaba sendo que o tempo mesmo livre para ele fazer isso é 6 meses. Né? Não dá não é 6 meses antes? É 6 meses antes. Sim, no último semestre do último exercício, do último ano contratual. O outro 6 meses ele não pode fazer mais. Então não. Ele pode fazer. Então seria o penúltimo semestre da vigência do contrato. Deixa eu colocar aqui para vocês. Penúltimo semestre da vigência do contrato. Tranquilo até aqui? Deixa essa tela aí que eu vou dar uma olhada. Na hora que vocês falarem, eu já dou continuidade. Ó, o Lucas arrumou até a cama hoje, ó. Nem nada. Alegre. Só botei a coberta por cima pra não ficar tão feio. Beleza? Todos os demais
Os demais alunos conseguiram anotar? Sim. Beleza. Professor, Oi? você vai mandar esse material já anotado? Vou. Vai. Mas só que não significa que vocês não vão anotar também, né? Não, Sim. não. É só para saber se vai ter um material para estudo depois. Ah, sim. Às vezes a minha anotação nem eu entendo, então. Então tá, vamos lá. De vez em quando eu falo árabe, escrevo também. Senhores, existe uma outra situação, veja só, nós tratamos até o presente momento da ação renovatória, ou seja, da renovação compulsória. Em um determinado momento, é interessante que a gente veja também e tenha como base o direito constitucional da propriedade, certo? Se nós pegarmos lá o artigo 5º, inciso 22, deixa eu pegar aqui, peguem aí na Constituição Federal de vocês. Tá. Constituição Federal. Olha lá. Artigo 22, ó. O artigo 5º, automaticamente, ele fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Veja só, o artigo 5º, ele trata dos direitos e garantias fundamentais. E dentre o artigo 5º, lá no próprio caput e no inciso 22, ele garante o direito. Beleza até aqui? É garantido o direito à propriedade nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. Professor, tá no mudo. Tá mudo, prof. Tá ficando mudo. Então, tá automático aqui, tá? De repente Também não- se torna. Hã? Pra mim também tá parecendo isso, que eu fiquei mudo e eu não tô colocando mudo. Eu falei, ué, será que alguém tá me colocando mudo? Eu não tô vendo aqui. Você também, eu não te ouvi, não. Vai ter que voltar. Então vamos lá. O direito constitucional, os direitos e garantias fundamentais consagram, através do artigo 5º da Constituição Federal, a garantia e o direito à propriedade, certo? Então, o direito de propriedade, ele é um direito constitucional, beleza? Então, vamos colocar aqui. Artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal. Ou seja, nesse sentido aqui, o direito à propriedade é fundamental. Certo? Se nós pegarmos lá o artigo 5º da Constituição Federal, conforme nós acabamos de ver, deixa eu copiar e colar para vocês aqui, ó. É garantido o direito à propriedade. Beleza? Ok. Acontece que, veja só, qualquer conflito de interesses que venha a ocorrer entre o direito do locatário à renovação compulsória, qualquer conflito de interesse que ocorra entre o direito do locatário da renovação compulsória do locatário e o direito constitucional fundamental da propriedade do locador, qual deve prevalecer? O fundamental, né? Justamente.
havendo um conflito entre o direito do locatário, que direito é esse? Da renovação compulsória, previsto lá no artigo 51 da Lei 8245. Havendo um conflito entre o direito do locatário e o direito constitucional fundamental do locador, que nós vimos o direito da propriedade, prevalecerá o direito constitucional fundamental. Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou dizendo isso justamente pela seguinte situação. O direito da renovação compulsória, ele é um direito relativo e não absoluto. O que isso significa dizer? Direito relativo não é direito absoluto. Significa dizer que haverá em determinados momentos em que o locatário terá todos os requisitos do artigo 51 da Lei 8245, certo? Ele cumpre com todos os requisitos, mas o direito à propriedade vai prevalecer nesse sentido, tá? E mesmo o locatário cumprindo com todos os requisitos, o locador pode não realizar a renovação compulsória, certo? Vai existir situação em que, vírgula, o locatário cumprirá os requisitos do artigo 51 da Lei 8245, porém, o locador não será obrigado a renovar compulsoriamente o contrato de locação. Tendo em vista que nessas situações... Apareceu um sonzinho aí, o que é? Tendo em vista que nessas situações, veja só, o locatário... Hã? Quando aparece isso, que alguém entrou, esperando para entrar. Tá? O locador, ele não terá a obrigação, ele não terá a obrigação de realizar a renovação compulsória. Tá? Então, havendo esse conflito, vamos colocar aqui embaixo, deixa eu colocar incompatibilidade entre o direito do locatário e o direito fundamental aqui da propriedade, nesses casos não haverá. Tá? Direito constitucional à propriedade. Nós estamos vendo aqui, ó. O direito do... Só para me lembrar aqui. O direito de quem que é relativo? O direito constitucional da propriedade, quem é proprietário do imóvel? O locador, nesse caso, certo? Uhum. Então, o direito da propriedade desse locador. Relativo? Ele é um direito relativo, tá? Ele não é absoluto, justamente por quê? Porque comporta essas exceções quando ocorre, então, essa incompatibilidade entre o direito do locatário e o direito constitucional do locador. Por isso que a renovação tem que fazer uma vez só, a renovação compulsória, né? Que você tinha falado Justamente também. Por isso que o prazo máximo dela é de 5 anos. Porque imagine só, você todo momento, deu 5 anos, você cumprindo o requisito, você ter direito à renovação compulsória, então quer dizer que a pessoa nunca mais vai ter direito a reter para ele o imóvel? Uhum. Nunca mais Então, isso viola, sim, o direito constitucional à propriedade. Beleza? Deixa eu só copiar aqui, professor. Peraí.
O Ellison já vazou, ó. Falei para ele que eu ia deixar o material, ele, ó. É, eu não podia falar isso. Beleza, gente? Aí você fala, Thiago, tá. E quais são esses momentos em que o direito constitucional vai prevalecer? Qual é o momento em que não pode não pode o locatário requerer aí a renovação compulsória e forçar então o proprietário do imóvel, o locador, a realizar essa renovação? Veja só, o primeiro momento, a primeira situação que eu vou dizer para vocês aqui é quando a proposta apresentada pelo locatário, ela é insuficiente. A proposta apresentada pelo locatário é insuficiente. Insuficiente como? Ou seja, a proposta apresentada pelo locatário, ela não condiz com o valor de mercado. Ou seja, é menor que o valor de mercado. Como que funciona isso? Quando, olha só, quando o locatário, viu que nós vimos aí, percebe que nós vimos a ação renovatória, 1 ano e 6 meses, certo? Quando o locatário ingressa com a ação renovatória, ele tem que apresentar junto com a ação renovatória uma proposta, tá? Uma proposta que ele vai estar pagando de aluguel. Se essa proposta for menor, não condiz com o valor de mercado hoje, automaticamente, diante dessa circunstância, o locador não está obrigado a realizar a renovação compulsória. Mas quem define esse valor de mercado? O juiz, com certeza, vai nomear um avaliador judicial e vai verificar se aquele valor apresentado na proposta condiz ou não com o valor de mercado, tá? Então, essa é a primeira situação em que o locador não estará obrigado a realizar a renovação compulsória. Segunda. Beleza até aqui? Sim. Deixa eu colocar aqui, ó. Ao propor a ação renovatória, o locatário apresentará uma proposta do valor que pretende pagar no aluguel. Segundo, caso o locador receba uma proposta mais vantajosa de terceiro. Ou seja, o locatário, ele vem na ação renovatória, tá? O locatário, ele vem na ação renovatória e apresenta a proposta dele. Abre prazo, então, para o locador realizar uma contestação, tá? Na contestação, o locador vem e apresenta uma proposta melhor de terceiro. Fala, ó, juiz, ele está me dando aqui um valor de R$ 1.500 de aluguel. É valor de mercado? É o valor de mercado, concordo.
Porém, eu tenho um terceiro que está interessado no meu imóvel, toma aqui a proposta, dá uma olhada, e ele está me pagando R$ 2.000 de aluguel. Tá? Diante dessa situação, pode sim, o locador não realizar a renovação compulsória, havendo uma proposta mais vantajosa de terceiro. Tá? Aqui, gente, o que acontece? Uma observação. O locatário possui direito de preferência. Ok? Então, isso significa dizer que, caso o locador apresente uma proposta mais vantajosa de terceiro, o locatário ele poderá, pagar o mesmo valor do terceiro, tá? Ou apresentar um valor até maior. O que eu quero dizer é que o locatário possui direito de preferência, podendo assumir o mesmo valor proposto pelo terceiro, ficando assim no imóvel. Beleza? Caso o locatário não queira pagar o valor extra, prof, ele vai ter que sair, né? Vai ter que sair. Mesmo se o locatário achar que ele tem direito lá, né? Mesmo se cumprir com os mesmos requisitos. Mas também, para não haver fraude, tem que ser comprovado, né, pelo locador que tem alguém, né? Porque o cara fala que tem alguém interessado só para não tem nada, né? Isso daí a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu pensei nisso também. A gente vai ver daqui a pouquinho. Se o cara aumentar o valor do aluguel, filho, assim. Tranquilo até aqui? Uma segunda situação é caso o locador tome o imóvel para uso próprio. Uso próprio do locador. O locador chega, que é o proprietário do imóvel, e fala o seguinte, cara, ó, eu não vou pagar, eu não vou renovar, porque daqui para frente quem vai usar o imóvel sou eu, tá? Seja para fins econômicos ou não. Tá? Agora, quando se trata então de uso próprio do locador, ele não estará obrigado a realizar a renovação compulsória. Beleza? Beleza. Ninguém vai perguntar? Não, porque aí é que o cara chega, não, eu mesmo vou usar. Aí ele não precisa comprovar nada. Então acaba. Esse Agora imagine negócio a seguinte situação. Denise lá há 5 anos, com a sua barbearia. Você, José, chega nela e fala o seguinte, Denise, ó, eu vou pegar para mim, eu não vou fazer a renovação compulsória porque eu quero usar para mim o imóvel. Ah, tudo bem. Não tem direito, ok. Daí, de repente, passado 2 meses lá, a Denise passando no local, o José tá com uma barbearia também. E aí, pode? Ele sendo proprietário do imóvel? Eu acho que pode. É. Só se tiver algum direito que Acho que protege. Ele não fez contato com ninguém, não fez nada, falou que ele não podia abrir barbearia, ele não tá pegando cliente. Pode. O locador não poderá
realizar a mesma atividade econômica do locatário. Nessa situação em que o locatário, o locador está pegando o imóvel para uso próprio, ele não poderá se utilizar desse imóvel para a mesma atividade. Existe exceção? Existe, salvo se o imóvel locado, tenha envolvido o estabelecimento. O que isso significa dizer? Imagine, então, que o José alugou o imóvel para a Denise e aquele imóvel do José possui todos os bens para a finalidade de barbearia. Tá? Ele alugou tudo. Tá? Aí, diante dessa situação, considerando que o imóvel ele foi locado para aquela atividade cujos bens estejam envolvidos em um determinado estabelecimento, aí o José pode sim pegar esse imóvel para si e daí então se utilizar da mesma atividade. Certo? Certo. O professor tem um prazo para o locador, Nós começar a realizar falamos em gerência, locação, gerência. O código não fala a lei não fala em um determinado prazo, viu? Mas mais uma vez aqui é a violação referente a um direito do próprio locatário, tá? A partir desse momento, não havendo interferência, naqueles mesmos termos lá, Lucas, não havendo interferência na clientela do locatário, passado um determinado período, alguma coisa nesse sentido, comprovada não interferência no direito do locatário, em prejuízo ao locatário, entendo eu que pode sim, certo? O locador realizar a mesma atividade. Tanto é que, se vocês analisarem a doutrina, vocês vão ver aí, do Fábio Ulloa Coelho, vocês forem ler, o Fábio Ulloa Coelho, ele fala que é possível que o locador realize a mesma atividade desenvolvida pelo locatário. Nesses termos, tá? O Fábio Ulloa Coelho, ele fala nesse sentido. Que, não. Ele pode. A partir do momento em que você deixa o locatário limitado à sua atuação, você está violando aí um direito constitucional dele, que é o direito à propriedade. Beleza? Foi isso que eu tinha pensado, porque ele fala, eu vou usar, aí ele abre a mesma barbearia. Ele nunca foi empresário antes, então, tipo assim, ele não vai estar pegando clientela de ninguém. Né? Entendeu? Eu tinha pensado assim, ele não vai levar prejuízo para a pessoa que estava lá antes. Mesmo se ele faz a mesma coisa. Eu tinha pensado isso. Beleza, até aqui, gente? Tranquilo? Deixa eu dar uma... Peraí, para copiar essa linha aí. O que foi? Vou copiar essa linha que você escreveu aqui, a Fábio olhou aqui. Ah, tá. Na hora que tiver tudo ok, vocês me falam aí para a gente continuar. Professor. Diga. Oi.
Provável não, né? Tá falando de um possível contrato de arrendamento. Como? Contrato de Encaixa- locação. De Locação. locação. Mas quando eu estou arrendando ponto, arrendando o estabelecimento comercial todo a um terceiro. Também é a mesma situação, né? O ponto é meu. Você aluga de mim o imóvel? E Você é você proprietário. subloca? Não, você é proprietário do imóvel. Tem uma barbearia, né? Lá, beleza. E você cansou. Eu vou lá e arrendo. Tudo seu. Você não quer vender, né? Você vai lá e me arrenda o seu imóvel. Franquia? Não, franquia não, é arrendamento. Certo, arrendamento do estabelecimento. Isso. Né? Não impede você de voltar e caber a sua atividade. Certo, entendi. Não. Eu, proprietário do imóvel, pego o imóvel e passo e alugo para um terceiro. Seria isso? Isso. Não, mas só que daí ele tem o direito à renovação compulsória. Tem direito à renovação, mas se o dono do imóvel não quiser renovar. Daí somente nesses casos que eu estou falando aqui. Uhum. Somente nesses casos aqui, ó. Ele só não tem direito a renovar, viu, Ellison? Ó, se a proposta for ruim, ou seja, se a proposta for menor que a de mercado, se tiver um terceiro com uma proposta melhor, ou por uso próprio. Tá? Agora, eu pegar o imóvel e arrendar para um terceiro com uma proposta igual, eu não posso fazer isso, até porque aí nessa situação existe o direito da renovação compulsória. Ele tem o direito à renovação. Certo? Entendi. Olha só, um quarto motivo pelo qual o locador não está obrigado a realizar essa renovação compulsória é em caso de transferência. Olha só, transferência de estabelecimento empresarial existente há mais de um ano, de titulares e titularizado, vamos colocar, de seus ascendentes, descendentes ou cônjuge, ou de titularidade de sociedade em que o locador possua maior parte do capital social. Que é isso que você falou, Thiago? Outra situação que ele não precisa, que ele não está obrigado a renovar compulsoriamente. Quando ele toma o imóvel, fala assim, ó, eu não vou renovar o contrato com você, justamente porque está sendo transferido para o meu imóvel um estabelecimento empresarial, tá? Um estabelecimento de propriedade lá do meu ascendente, do meu descendente ou do meu cônjuge, ou ainda está sendo transferido para o meu imóvel um estabelecimento empresarial de uma sociedade empresária em que eu, proprietário do imóvel, sou detentor da maioria do capital social. Diante dessa situação, ele também não está obrigado a realizar a renovação compulsória. Entenderam? Professor, não entendi. Então tá. Imagine então o seguinte.
Lucas. Tá? Imagine lá o mesmo exemplo. Denise e José. José é o proprietário do imóvel. Aí chega daí o José tem um filho, descendente, tem um filho, e esse filho dele, ele tem uma academia, suponhamos, tá? Ou uma padaria. Vamos pegar uma padaria. Tem uma padaria. Daí ele chega no José e fala: papai, eu quero colocar minha padaria lá no teu imóvel, né? E tá acabando o prazo da Denise, né? E a Denise entrou com a ação renovatória, pediu a renovação, enfim. Daí o José falou o seguinte: olha, Denise, eu não vou renovar o contrato com você, justamente porque eu quero o meu imóvel de volta, porque eu vou transferir, será transferido o estabelecimento do meu filho para o meu imóvel. Tá? E quando eu falo transferência de estabelecimento, eu estou falando de transferência de estabelecimento, seja do ascendente, do pai do José, do filho do José ou da esposa do José. Tá? Ou diante ainda dessa situação, suponhamos que o José ele tenha uma sociedade empresária, ele tenha a empresa dele, tá? E essa empresa dele, ele é detentor de maior parte do capital societário. Tá? E nessa situação ele fala: ó, Denise, eu não vou renovar com você porque a minha empresa, o estabelecimento da minha empresa será aqui no meu imóvel. Daí ela vai perguntar: ué, José, mas só que a sua empresa, você tem maior capital societário? Sim, eu sou sócio majoritário. Certo? Diante dessa situação, pode também o José não renovar o contrato de aluguel. Beleza? Entendi. Pessoal, todos aí ok? Todos os demais, beleza? Certinho? Beleza. Um quinto motivo. Um quinto motivo é em situações de realização de obra pública ou realização de obra realizada pelo locador para a valorização do imóvel. Ou seja, suponhamos que o poder público venha a desapropriar, entrar com um pedido de desapropriação, declarou aquele local uma utilidade pública. Isso aí vocês vão analisar lá em direito administrativo. Mas quando o governo, o estado, o município fala o seguinte: ó, nós precisamos desse imóvel porque esse imóvel ele vai ser utilizado para serviços essenciais públicos, declarado de utilidade pública. Isso daí é um procedimento administrativo. Imagine o prefeito da cidade, na mesma situação aí, vamos colocar na mesma situação da Denise e do Jorge. A Denise está lá com a barbearia, e ela está numa quadra, suponhamos lá, onde o prefeito quer abrir uma rua, quer abrir a rodovia principal, vai passar por aquele local lá. E aquele imóvel lá, ele está atrapalhando, né? Daí, diante dessa situação, o prefeito vem e declara a utilidade pública daquela parte. Declarou a utilidade pública, ele vem e desapropria, tá? Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Não adianta. Lá deposita o valor que o município acha que deve depositar em juízo e cabe ao José, tão somente como proprietário do imóvel, discutir o valor. Beleza? Isso vocês vão aprender em direito administrativo. Tá? Diante dessa situação,
em que existe essa possibilidade da realização de uma obra pública, tá? O José, então, ele não estará obrigado à renovação compulsória. Beleza? Agora, diante de uma situação em que o José fala assim, Denise, eu não vou renovar o contrato contigo, justamente porque eu quero realizar uma obra no meu imóvel para que o mesmo seja valorizado futuramente, tá? Ele quer fazer obras para valorizar o imóvel. Aí, nessa situação, também não há a obrigatoriedade de realizar a renovação compulsória. Beleza até aqui? Tranquilo? Todos os outros, todos os demais, como está? Tranquilo. Muita informação? Tá tranquilo? Na hora que vocês falarem, damos continuidade. Falar, bora, professor. Bora. Legal. Aqui nós já vimos. Eu não vou passar para vocês agora, vou passar só depois. Beleza? Beleza. Podemos continuar? Pode. Então tá. Uma seguinte situação que surge agora é o seguinte caso. Tá bom, Thiago. Veja só. Diante de todas essas circunstâncias, entra até mesmo aquela situação em que foi refletido aí. Poxa, e se o cara apresenta uma proposta falsa de um terceiro apenas para requerer o imóvel? E se essas coisas não acontecem, e daí? Aí entra a questão do prejuízo, tá? Sofrido pelo locatário e o direito de indenização. Imagine que nenhuma dessa situação, essa última que nós falamos, o Jorge fala para a Denise, Denise, eu não vou renovar porque eu quero fazer uma obra no meu estabelecimento. Tá? Quero fazer uma obra no meu estabelecimento. E dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá um ano, o Jorge nem realiza essa obra. E aí? A Denise teria um direito à indenização? Ou mesmo uma obra pública, nesse sentido? Suponhamos que o proprietário pegue o imóvel para si, para uso próprio, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um ano, e nada. O imóvel está lá fechado ainda. Diante dessas situações, existe uma consideração em que o legislador trouxe ao locatário um direito de indenização. Então, haverá o direito de indenização ao locatário, se o motivo da renovação não se concretizar em 3 meses. Tá? Aqui, eu estou falando dos motivos do artigo 52 e incisos. Artigo 52 e incisos. Deixa eu pegar a lei. Qual lei que é, professor?
8245. O locador, olha lá o artigo 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se, por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação, ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Uma situação que eu não coloquei para vocês, que eu quero aqui, que eu quero ponderar aqui. Quando eu falo aqui também, volta no item anterior para mim, realização de obra pública ou realizada pelo locador para a valorização do imóvel. Entra aqui também a realização, eu li o artigo ali, eu acabei lembrando, por determinação do Estado, do poder público. Ou seja, imagine a seguinte situação, você tem um estabelecimento e o município, através de uma atuação da vigilância sanitária, determina que aquele teu imóvel seja readaptado para determinada situação, determinada condição. Ou suponhamos que o departamento de engenharia, ele vem e fala o seguinte, olha, o seu imóvel, ele possui problemas estruturais. Você tem por obrigação, e nós estamos determinando que você promova uma obra aqui para reestruturar o seu imóvel. Ou seja, qualquer reforma que demande, que dependa de uma determinação, que foi motivada por uma determinação do poder público, aí diante dessas situações ele não está obrigado a realizar. Beleza? Então tá. Se os motivos do artigo 52, incisos e seus respectivos incisos, não se concretizarem em 3 meses, tá? Aí cabe indenização. Olha aqui. Por determinação do poder público. Alguém me chamou aí? Ah, você estava copiando lá? Desculpa. Deixa eu voltar lá. Que? Eu já copiei, eu tava falando assim, tá tendo uma reunião aí. Não tô te ouvindo, Jorge. O som tá muito ruim agora, né? Ave Maria. Eu falei assim, tá tendo uma reunião aí. Pessoal conversando. Ah, Pelo meu microfone estava aberto, já fechei ele. Quero lá no próximo. Beleza. então vamos lá. Se o motivo dos artigos 2º, vamos lá, o artigo 52 aqui, ó. Por determinação do poder público, como nós acabamos de falar, tiver que realizar no imóvel obras se importarem na sua radical transformação, ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Beleza? O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio, ou para transferência de fundo de comércio. O que é fundo de comércio? Estabelecimento. Ou para transferência de fundo de comércio, estabelecimento, existente há mais de 1 ano, sendo detentor da maioria do capital do locador, seu cônjuge ascendente ou descendente. Tranquilo até aqui? Diante dessas hipóteses, se não ocorrer, então, em 3 meses, haverá direito à indenização. Beleza? Segundo, Professor,
Oi. Lá no inciso 2, lá para no caso, a transferência, ele precisa ter um negócio há mais de um ano, tá falando? Isso, estabelecimento. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Que nós colocamos aqui, ó. 4. Transferência de estabelecimento empresarial existente há mais de um ano. Ah, sim. Tá? Então, ele precisa que esse estabelecimento tenha pleno funcionamento há mais de um ano. Uma situação que eu quero colocar aqui. Ó, não será permitido o exercício da mesma atividade. Tá? A atuação deverá ser em ramo diverso. Ok? Pessoal, tudo tranquilo? Os demais aí? Por enquanto, sim, prof. Tá tranquilo. Nossa senhora, informação demais. Um segundo caso de indenização é quando ocorrer a não renovação, caso em que a renovação não tenha ocorrido em decorrência de proposta mais vantajosa de terceiro. Ou seja, naquela situação em que houve aí a proposta mais vantajosa de terceiro, aí eu não estou falando de 3 meses, nada. Naquela situação em que não ocorreu a renovação, justamente porque um terceiro apresentou uma proposta mais vantajosa, nesse momento terá direito à indenização o locatário. Ok? O prejuízo aqui ele decorre do momento em que o locatário deixou o local. E aí, para fixar um valor dessa indenização, prof, do prejuízo, como é que é? É contado do valor... Aí o juiz vai fixar. O juiz vai fixar esse valor, tá? Ele vai considerar todo o prejuízo, tá? Que o locatário teve em decorrência disso. O locatário ele vai se manifestar nesse sentido, apresentando os prejuízos, haverá direito à defesa, enfim, tudo isso numa ação, tá? Ou esse valor indenizatório ele poderá ser estipulado entre as partes, tá? Agora, se não houver um acordo, o que eu vou fazer agora? Vamos começar uma matéria nova. Eu vou mandar agora esse material no WhatsApp para vocês. Ah, não, professor, começa matéria nova, não. Da revisão. Revisa esse hoje. Não, a gente vai... não é matéria nova, é... Aleluia. Deixa eu ver ela. Matéria. Nem digeriu essa ainda, prof. Você já vai começar Aham. Não. Eu tô me batendo com esse computador aqui, por isso que eu não tô participando, que eu não tô entendendo nada. Vou ter que assistir de novo. Oi? Agora? Você tá no computador? Só que eu não consigo ver ninguém, eu só tô escutando barulho só, não consigo nada. Ué, no computador dá pra ver. Aqui não dá, no celular não dá. Eu quero que vocês, ó, enquanto eu busco, só vou buscar uma água aqui,
eu tô mandando no grupo aí, dá uma olhadinha nas nossas anotações. Legal. Tá? Beleza. Mandei no WhatsApp de vocês aí, por favor. Tô no grupo, né? Mandei no grupo. Dá uma olhadinha nas anotações aí, porque nós vamos iniciar agora nome empresarial. Não é matéria nova. Vou aproveitar para copiar os pedaços que eu não copiei. Peraí, professor. Vai lá buscar sua água, vai. E eu vou buscar o café também. Senhor, dá para tomar água, café, ir no banheiro, fumar um cigarro, conversar e depois o senhor volta. Pessoal, Concordo com você. o outro pessoal que eu não estou vendo aí, por favor, vocês podem me dar um alô aí? Tá tudo ok? Tudo ok. Tudo certo, professor. Tudo certo? Tudo certo. Significa que vocês entenderam, então? Ô, professor, Diga. ó, eu vou falar por mim, tá? É a Certo. Tânia. Eu não tô entendendo muito bem, não. Mas eu Tá. também não vi a aula passada. Então, eu tô esperando pra ver as duas juntas. Entendeu? Mas, assim, eu gostaria que você desse uma revisãozinha na próxima aula, se possível. Tipo, fazer uma revisão de tudo que já tá sendo dado, entendeu? Pra gente não Certo. ficar tão boiando, assim. Porque aí eu tô prestando atenção, mas não tá 100%, não. Não, tá bom, então. Então a gente vai fazer isso. Quando que está marcada a nossa avaliação? É pro final do mês. Para o final do mês, né? É. Tá. Eu vou me organizar, viu, Tami? Eu vou Sabe me que eu organizar. tava até comentando, se fosse possível, mandar alguns exercícios pra gente ver, que eu acho que fixa bastante, assim. Tá. Sim, tá Isso eu tava me programando justamente aí por uma semana antes da prova, para a gente trabalhar somente dessa forma, com exercícios, trazer a matéria, resolver alguns exercícios nesse sentido, tá? Beleza. Então, tá bom, Tchau. então. Obrigada. De nada. E vamos dar início. Professor, Ah, e as suas provas? Já tá mais ou menos no jeito? Já sabe como é que é? Vai ser no mesmo esquema, né? Só as perguntinhas? a minhas provas é a mais fácil de todas. Não, mas vai ser só aquelas 10 perguntas de novo. É o mesmo padrão, né? Beleza. E você não fica fazendo É que pergunta muito como complexa. vocês acharam fácil a minha prova, eu tenho que, na verdade, complicar um pouquinho ela mais. Não, professor. Cuidado É. com essa complexa para não anular ela. Essa prova foi a mais difícil. Pô, Ah. o demônio do Essa foi a mais cacete que difícil. toma. Teve que anular a questão ainda. Você embola tudo. Hã? Toma cuidado, porque daí você fica escrevendo muito complexo e depois tem que anular a questão. O que aconteceu? Que embolou? Ué, não foi que você falou? Ah, vou anular essa Sim, questão, não sei o sim. quê. Então, por causa disso, tô falando, matéria complexa, entendeu? Aí você vai escrever lá uns 2 textos e aí já era. O professor É faz simples? bem facinho essa, É. que é muito complicado essa matéria. Não tá não, gente. Vou dar o tempinho aqui para vocês copiarem aqui, tá? Não tá aparecendo na tela? Tem o grupo lá. Esse daí nasceu 3 meses, só pode. Coloca na tela. Aí, pronto. Copia aí. Nome empresarial.
Gente, 9h30 já. Vamos pro intervalo. Vamos falar pra ele que acabou a aula, né? Acabou, vamos, tchau. Ele chegar aí, né? Fala pra você, acabou a aula, vai. Todo mundo. Ô, professor, Ah, você atentou, mas eu acho que nós não pode começar hoje, porque já acabou a aula. claro que Olha a hora não. aqui. Aí a hora aí, 9h30. 9h17. Ah, aqui no meu Acabou, tá 9h30. professor. Chega, professor. Manda, ó, tô lendo material, vou ler o material, tá bom? Daí até acabar a aula, pode ser? Vamos lá. Nessa próxima aula agora, nós vamos trabalhar nome empresarial. Só para vocês entenderem aqui um breve comentário a respeito do nome empresarial. O que seria o nome empresarial em si? Tá? Quando eu falo... Estou olhando para vocês. Eu estou olhando aqui o Edson, o Lucas, o José, Denise. Tá? Automaticamente. Estou conseguindo ver vocês 4. Tá? Como que eu consegui identificá-los? Em um primeiro momento, pela face. Tá? E agora eu posso também identificar a pessoa, identificar uma pessoa, caso eu não esteja vendo vocês, e então eu vejo no livro de chamada lá, Ellison, José, Denise. Ou seja, é uma forma de identificar a pessoa através do nome, tá? Através do nome. E não é diferente em uma empresa. O nome empresarial, ele nasce, ele tem essa função, ele tem esse objetivo de identificar quem é o sujeito, quem é o titular do direito daquela atividade econômica. É essa a função do nome empresarial, tá? A função de identificar. Isso a gente vai apresentar. Eu só estou fazendo uma observação aqui, uma introdução a respeito. É a função de identificar o titular do direito, tá? É como se fosse, então, o nome civil, o nosso nome civil de uma pessoa, tá? Quando eu falo o nome, ele é um direito personalíssimo da pessoa, não é? Sim. Do mesmo modo, eu trato o nome empresarial como um direito personalíssimo de uma empresa. Porque a empresa nada mais é do que uma pessoa jurídica que possui personalidade jurídica também. Tá? E possui lá as suas atividades. Considerando, então, que é um direito da personalidade, é um direito personalíssimo, o legislador cuidou em atribuir o quê? Uma proteção a esse nome. Então, é possível, então, proteger o nome empresarial. Imagine só. Fala o seu nome inteiro, José. José Gomes Martins Pereira. José Gomes Martins Pereira. Suponhamos lá que tem uma empresa lá, o José montou uma empresa famosíssima, conseguiu clientela, enfim. Onde você compra isso? Lá no José Gomes. Certo? Suponhamos, lá no José Gomes. Enfim, José Gomes e a cidade toda José Gomes e vamos no José Gomes, enfim, é José Gomes daqui. Enfim, daí de repente surge uma outra pessoa com José Gomes também.
Ou seja, para evitar um desvio de clientela e para evitar uma deslealdade na concorrência, o legislador trouxe proteção jurídica ao nome empresarial. Só a título de introdução para que vocês possam ter ideia, tá? E essa proteção é tanto constitucional como infraconstitucional. A própria Constituição traz lá a proteção ao nome. E é uma garantia fundamental, tá? É uma garantia fundamental. E a gente vai ver isso. Constituição, inciso 29, a lei, o Código Civil lá no artigo 1166. Nós vamos ver também na Lei de Registro Público, na 8934, a instrução normativa do Departamento Nacional de Registro, que nós falamos lá, o DREI, lembra que eu falei para vocês? Então, tudo isso são medidas de proteção ao nome empresarial. Daí você fala o seguinte, recentemente aconteceu aqui comigo. Um empresário chegou até mim e falou o seguinte, olha, Thiago, tá aqui, lá em Mato Grosso do Sul, lá no Mato Grosso do Sul, tem uma loja com o nome da minha empresa. Tá? Tá aqui, e daí? O que eu faço? Qual é o limite de proteção territorial? Será que essa proteção se estende a outros estados? Ou se essa proteção é somente no território municipal, no território estadual? E daí? Tudo isso a gente vai ver na próxima aula, então, tá bom? Hã? No âmbito nacional, né? Não sei. Você acha que é no âmbito nacional? Por exemplo, a mulher lá vendia lá, a dona da Magazine Luiza lá. O nome dela é Luiza, alguma coisa. Ela vendia lá a revista lá. Por isso que colocou Magazine, né, que é de revista, e depois Luiza. Aí a mulher criou a loja. Aí eu vou criar uma loja aqui também, vou colocar o mesmo nome da loja, que já está há tanto tempo no mercado, né? Em qualquer lugar do âmbito nacional, não vou poder fazer uma loja, Magazine Luiza. Entendeu? Porque olha o tanto de tempo que a mulher está no mercado. Como é que faz? Né? Certo. Eu pensei isso, eu não sei se... Não, eu não vou questionar agora, tá? Até mesmo para vocês pensarem aí. Tá? Uhum. Existe uma saída para isso, viu, José? Existe uma forma de atuação para que isso possa ocorrer. Entendi. Mas eu gostaria que vocês dessem uma lida lá no artigo 1166 do Código Civil. Vocês já estão com o artigo 1166 aí em mãos? Dá uma olhadinha rápida aí, vai lá. 1166. Deixa eu pegar o Código Civil aqui. Tá aqui. Se alguém puder ler para mim. O meu som tá ruim. Lê aí, Eu vou ler. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do Aí, ó, nome. para aí. Asseguram o uso exclusivo do nome. Agora termina. Nos limites do respectivo estado. Só no estado. Aí No lascou. limite do estado, cara. Mas daí você fala, porra, minha Magazine Luiza, e aí? Eu vou então abrir na minha cidade aqui, a Magazine Luiza, ela tem o registro aonde? Tem lá no São Paulo, vou abrir uma Magazine Luiza aqui na minha cidade, então, enfim. Mas existem situações em que é possível que esse registro ele seja estendido a outras unidades federativas. Nós chamamos de unidades federativas. Direito entendeu? Por exemplo, na situação de abertura de filial, ou quando você protocola um pedido de proteção em cada estado. Entendeu? Então, automaticamente, a Magazine Luiza ela tem filiais
no estado do Paraná. Ela é de São Paulo. Tem filiais no estado do Paraná. Além de registrar suas filiais no estado do Paraná, sabe o que ela faz? Ela vem na junta comercial do estado do Paraná e protocola, assim como ela fez em todos do Brasil, e protocola um pedido de proteção ao nome. Entendeu? Automaticamente ela está protegida diante dessas circunstâncias. Certo? Assim como, José, você fala o seguinte, essa pessoa veio até mim e falou o seguinte, ó, Thiago, tá com o meu nome lá no Mato Grosso do Sul. Eu falei, tá, você tem filial no estado? Não, não tenho. Você protocolou um pedido de proteção? Não, não protocolei. Então você não tem direito à proteção do nome. E o que nós vamos adotar aqui? E vamos fazer com que ela não tenha conhecimento disso. Vamos fazer uma notificação, que nós fizemos uma notificação, conversei, liguei para ela e falei, você não pode usar o nome. Na verdade, podia, né? Você não pode estar usando o nome, enfim. Ela falou, não, vou trocar. Tá, de repente, numa situação dessa, trocou, daí eu falei assim, agora corre lá e protocola um pedido de proteção. Professor, e para protocolar em cada estado, a pessoa tem que ir pessoalmente fazer ou como é que faz? Faz por sistema? Geralmente geralmente tudo eletrônico hoje, né? Eletrônica, tá. Hoje você faz tudo eletrônico, né? Mas tem um custo para isso, enfim, tá? E existem essas formas. Tranquilo até aqui? Só para que vocês possam ter uma ideia da situação. Como nós vamos falar também, a nossa aula termina 9h40, não é 9h30, né? Ou é 9h40? 9h30. 9h30? É. Uma outra situação também, o pessoal, o pessoal que eu não estou vendo aí, nessa introdução aí, conseguiu entender? Sim, tá tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Marlon, quem mais? Natália, a Rafa, Tami, Helena, quem mais está aí? Costa do Nascimento, Vitória, Angélica, quem mais? Pessoal, tudo ok? Acho que o pessoal vazou. Então tá bom. E o nome? E daí? Como que seria o nome? Nós temos mais 10 minutos, gente. O que você quer falar, professor? Deixa eu ver aqui. É 9h40. Né? Hã? 9h40. E o nome? Como que seria o nome? Daí, por exemplo, quem tem empresa aí? Deixa eu perguntar. Quem tem empresa? Algum de vocês tem empresa? Ellison tem empresa? Empresa? Ó, Ellison tem empresa. Só MEI, só. Tem uma MEI lá. Mas é pouco, professor. É do que o... Sai aqui, Bob! Sai aqui! Sai aqui! Sai! Sai cedo! Sai, Bob! Filho da mãe! Sai aqui! Você, vem aqui me ajudar! Sai! Eu acho que depois dessa a gente começa... Acho que depois dessa acabou, né? Acabou a aula, né? Chega. Pelo jeito parece ser grande, né? O cachorro. Tomara que seja cachorro, né? Então... Ué, se você tem a sua empresa é? Floricultura. Hã? Floricultura. Floricultura, legal. É sociedade ou empresário individual? Individual. Individual. Hã? É individual. Individual. Então você deve utilizar da nomenclatura na modalidade firma. Isso. Na verdade tem os dois, né? Tem sociedade e tem individual. Isso. Então você deve utilizar... Tá dando risada, o Lucas dando risada. Então você deve utilizar na modalidade firma. E a modalidade firma, ela se utiliza do nome da pessoa. Sim. Como nome empresarial, tá?
quando nós passamos por um tipo societário, sociedade limitada, aí nós utilizamos de denominação, nós chamamos denominação. Mas também existe a possibilidade de se utilizar da firma, tá? Então, Ellison... Eu tenho os dois, né? Tem sociedade... Fala do seu individual. Godoy Souza. Vamos ver se o Jorge está vivo aí. Oi, Jorge, tudo bem? Tá vivo, cara? Oi, José. Peraí. Oi, Jorge, não, Oi, José. José, tá tudo bem, José? Tem um cachorro aqui diferente aqui, tá aqui. Minha mãe tem no fundo. Rapaz, esse cachorro escapou agora. Falei, vem aqui que eu vou catar ele. Ele, ó, deu uma bocada na minha mão aqui. Filho da mãe. Escapou Tá vivo? Você tá vivo? Ô, tô vendo, cara. Escapou o cachorro aqui, mas coitado dele. Perdeu nem tempo. Então tá. Então, diante dessa situação aí, o Ellison ele pode se utilizar do nome dele como empresário individual. Ele pode se utilizar do nome dele como nome empresarial. Ellison, o sobrenome dele, ou ele pode utilizar da forma abreviada também, enfim. Daí eu pergunto também, ele pode colocar atividade no nome? Suponhamos chegando lá, o Ellison ele tem como floricultura, tá? Fala o seu nome inteiro para mim, Ellison. Ellison Neves de Godoy Souza. Ellison Neves de Godoy Souza. Ele pode colocar Ellison Neves de Godoy Souza. Ele pode colocar Ellison G. Souza. Enfim, ele pode se utilizar dessas abreviações, tá? Aí ele chega com esses nomes, seja na forma inteira, completa, ou até mesmo abreviado na junta comercial, fazendo o seu registro. Aí a junta fala o seguinte, tá, mas você tem que colocar a sua atividade. Ele está obrigado a colocar a atividade? A gente vai ver que, diante dessa situação, se tratando de firma, ele não é obrigado a colocar a atividade dele. A atividade que ele desempenha, ele não é obrigado a colocar no nome. Ele vai ser obrigado a colocar a atividade que ele desempenha lá numa sociedade. Na sociedade, ele tem, por obrigação, colocar a atividade que ele desempenha. Então, são todas as situações que nós vamos apresentar e falar, e conversar, e aprender daqui para frente. Beleza? Beleza. Senhores, ficamos por aqui, então. Obrigado pela presença de todos vocês. Fazer o jato aí, ó. Aquele cachorro. Aí, Aprendeu o cachorro. professor.